Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webcast da InterSystems Brasil, dessa vez com nossos parceiros da Confluence. Pela segunda vez, agradeço ao Carlos, à Thaís e ao Paulo por mais essa oportunidade de estarem aqui com a gente, passando informações valiosas. Deixo a palavra aqui agora para eles passarem para vocês o conteúdo desse nosso webcast. Vocês têm aqui embaixo um campo de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para fazer seus questionamentos. E ao final da apresentação, a gente vai ler e responder todas essas perguntas, tá bom? Obrigada, pessoal da Confluence. Sejam bem-vindos. Bom webcast para todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. Paulo, Thaís, obrigado pela participação. A nossa ideia hoje aqui é mostrar um produto que nós estamos lançando, que é o monitor do OmniLinker, que ele é voltado para ser utilizado nas empresas que têm plataforma InterSystems de integração, seja Health Connect, Ensemble ou Iris. Bom, a nossa agenda vai ser essa. Vamos falar sobre o monitor. A Thaís vai fazer uma demonstração funcionando, vai mostrar a ferramenta ativa, né? Não é PowerPoint, é funcionando de verdade na nossa nuvem. O Paulo depois vai falar um pouquinho sobre a arquitetura, de como foi feito e como que ele é instalado, né? No caso da empresa querer colocar essa solução. E depois a gente tem espaço para perguntas. Rapidamente aqui, falando sobre a Confluence, nós somos parceiros da InterSystems desde 2005. Acredito eu que somos um dos mais antigos parceiros da InterSystems no Brasil. Esse período todo, muito intensivo o trabalho com InterSystems. A InterSystems ela é hoje, e já faz mais de 10 anos, que ela é o nosso principal plataforma de trabalho, né? Principalmente na parte de integração, né? Com o Ensemble e agora depois Health Connect e o Iris, né? Então, nós temos uma experiência muito forte nesse mercado e integração, que foi o que motivou a gente a desenvolver essa nossa solução. Aí tem a lista de alguns clientes que a gente trabalha e... Bom, o importante assim, nós desenvolvemos um produto que é o OmniLinker. O OmniLinker é uma solução de integração em nuvem. Integração como serviço que pode ser em nuvem ou on-premise. Esse OmniLinker, um dos itens que tem nele, que é importantíssimo, é o monitor, que é exatamente aquilo que permite com que tanto a área de TI como a área de negócio consigam ver o que está acontecendo dentro das integrações, né? De uma forma fácil, de uma forma organizada e guardando isso também para efeito de auditoria. Então, a gente percebeu que esse monitor ele acabava endereçando algumas demandas que a gente aprendeu nesse tempo todo de trabalhar dentro dos clientes, que todos os clientes têm necessidade de ver monitoramento, né? Ver o que está acontecendo, o que está acontecendo com a integração. E a gente tem a ferramenta para isso, né? O Ensemble, o Iris, o Health Connect, ele tem painéis, tem um portal sensacional de trabalhar, mas ele tem uma visão muito voltada para alguém que é especializado nisso, né? Ele foi desenvolvido para a gente, né? Para os desenvolvedores, para o pessoal que cuida da integração. E a gente queria um painel que fosse mais fácil de ser visto e entendido por outras pessoas de TI, pela área de operação, pela área de suporte, sustentação, e também, por que não, pelo usuário, pela aquele cara que é responsável lá pelo e-commerce, pela pessoa que tem que verificar essa integração do prontuário com o PAX está funcionando, coisa desse tipo. Então, isso que motivou a gente a separar. Então, a gente, na verdade, tem um produto que é o OmniLinker Monitor, que ele é um pedaço da solução geral, né? Então, assim, alguns diferenciais que a gente tem. Primeira questão, a gente montou para poder viabilizar esse monitor, nós criamos uma estrutura, uma formatação de mensagens, que é exatamente para a gente poder mostrar isso numa tela. Então, a gente criou um conceito, ou explicitou um conceito de fluxo de integração. Então, a ideia é assim: todas as integrações elas têm um ponto de origem e um ponto de destino,
e a isso a gente chama de fluxo. Cada mensagem, cada tipo de mensagem, né? A Thaís vai mostrar isso depois na demo. Mas então a gente organizou, então toda a ideia do monitor é o seguinte: tudo que vai passar pelo Ensemble vai ser, nós vamos mapear isso em fluxos de integração e vamos agrupar esses fluxos para permitir depois que grupos diferentes de usuários possam enxergar grupos diferentes de informação, né? Até porque nem todo mundo pode ver tudo que está ali, e mesmo que pudesse ver, ficaria muito poluído e confuso, né? Fizemos isso com uma interface web responsiva. Depois o Paulo explica qual foi a tecnologia utilizada. A ideia é exatamente poder permitir que tanto a área de TI como a área usuária consigam ver o monitoramento. Eu vou pedir para alguém desligar o microfone, está dando um ruído estranho aí na apresentação, por favor. Então, a gente tem também uma coisa importante, que é o monitoramento. Ele não pode ser pesado, ele não pode causar um peso no processo de integração propriamente dito. Então, a gente montou uma estrutura separada para isso, né? Não é essa estrutura de dados que guarda as mensagens para monitoramento, ela fica totalmente separada do ambiente de produção, né? Isso é uma coisa que a gente coloca como necessário. Não dá para colocar, a ideia é que não fique nem na mesma máquina física, assim, que seja separado mesmo. É isso que a gente recomenda. E nós temos essa estrutura, inclusive, em nuvem, se for o caso do cliente quiser. E a gente tem uma coisa que a gente percebeu também, como a gente começa a monitorar a mensagem, como isso aí está numa área separada, e é no Iris, que é uma ferramenta que aguenta volumes de dados, daria para dizer que ilimitado, a gente pode guardar, então, essas mensagens de integração pelo tempo que a gente quiser para auditoria. Então, ela serve também para auditoria. Eu posso guardar 6 meses, 1 ano, 2 anos, o tempo que eu quiser, as mensagens. Não preciso guardar todas, posso guardar isso por categoria, por fluxo, conforme a gente estava falando. Então, é uma possibilidade que a gente coloca, não só de oferecer um monitoramento e ver o que está acontecendo agora, o que aconteceu ontem, o que aconteceu essa semana, o que eu tive de problema, qual é o tempo de resposta, como é que está a saúde da minha integração, mas eu posso olhar também o quanto que teve de pedidos, o quanto que teve de prontuários, o quanto que teve de prontuários de determinado paciente, né? E inclusive, para poder permitir essas pesquisas a nível de auditoria mais pesada, mais volumes maiores, nós criamos um conceito de campo de referência, que são o quê? São informações que, na hora que a gente faz a implantação da ferramenta, tem um processo de implantação, quer dizer, não é só ligar uma chave e sair funcionando. Não, precisa fazer um setup. Nós vamos comentar melhor depois. Mas na hora de fazer esse setup, para cada fluxo de integração, nós vamos escolher se tem algum campo ali que eu quero usar como chave de consulta. Então, vamos pensar, por exemplo, assim, numa situação de e-commerce. Eu vou receber um pedido que vai vir da plataforma de e-commerce para o ERP. Então, eu quero que... Estou eu dizendo aqui, eu quero o nome do cliente, eu quero o código do cliente, eu quero o código dos itens que estão sendo pedidos, e isso aí é o suficiente para mim. Quer dizer, eu penso que quando eu for consultar o que eu tive de pedidos, eu vou consultar por cliente e por item. Então, se eu colocar esses itens, esses campos de referência, eles vão estar indexados lá no nosso banco, vai facilitar muito de visualizar isso aí, né? E o interessante é que eu consigo fazer essa vinculação dentro do mesmo fluxo ou em qualquer fluxo. Então, eu posso fazer uma pesquisa no nosso monitor, do tipo assim, o que passou de informação referente ao prontuário 1, 2, 3, 4, 5 nos últimos 6 meses. E essa consulta vem. Não interessa se foi uma mensagem do sistema hospitalar para o RP, não interessa se foi do sistema hospitalar para o PACS ou para o sistema de dieta, né? Jogando isso aí no mundo, por exemplo, de e-commerce. Não interessa se foi numa compra do e-commerce, se foi no CRM, se foi numa integração interna com a indústria. Quer dizer, a gente consegue ter uma visão muito grande de tudo que está acontecendo na integração. E isso para auditoria e para fazer a avaliação de falhas, né? Isso aqui é um exemplo, então, é um modelo de dados. A gente, então, mapeou as integrações, elas são encaixadas num modelo de dados como esse, né? Isso é um modelo de dados, pode ser, inclusive, consultado
né, colocando aí as devidas ferramentas, até por ferramentas de BI da própria InterSystems ou até mesmo de terceiros. Né? Os diferenciais, eu já falei aqui, acho que em todos eles, né? Importante, outra coisa importantíssima, ele é feito em Iris, né? Então até recomendo muito, quem não foi para o Iris ainda, é fantástico, assim, é uma ferramenta que para a gente que trabalha com Ensemble aí há 15 anos, nossa, é outro mundo, assim, ele mantém tudo que tem no Ensemble e põe uma série de coisas, principalmente nessa questão de crescimento. Então a gente põe em nuvem pública, trabalha com esse conceito de containers, o que é muito interessante para ter, movimentar a instalação de um lado para o outro. Então é uma coisa que eu recomendo muito, né? Eu e toda a InterSystems está falando isso, realmente nós estamos fazendo isso para os nossos produtos hoje, já estamos trabalhando com alguns clientes fazendo a migração para o Iris, realmente vale muito a pena, né? E principalmente pensando em escalabilidade, quem precisa crescer ou diminuir ou distribuir informações. E o interessante é que a nossa solução, a gente tem uma solução em nuvem, mas a gente pode instalar isso on-premise também. E pode, inclusive, começar em nuvem, e aí pega o container que está em nuvem, de uma forma relativamente fácil, pega esse container e o dataset e joga para dentro de uma instalação on-premise. On-premise pode ser na nuvem, numa outra nuvem particular do cliente, pode ser numa máquina física, né? Isso é uma outra grande vantagem de trabalhar com o Iris, que a gente tem uma mobilidade muito grande das plataformas. Aqui tem algumas coisas duplicadas, mas a gente... Bom, aqui, então, no geral, da estrutura do monitor do OmniLinker, aqui nesse caso em nuvem. Então, a gente tem na nuvem, a nossa nuvem hoje está instalada na AWS, ela usa containers, dockers, e a gente trabalha com isso totalmente dentro da AWS. O que a gente faz? Cada cliente do monitor que for usar a opção em nuvem, nós vamos ter lá um container e um dataset, um namespace específico para esse cliente. Então, a gente não mistura nada, né? Eu não tenho assim não é como é que é a multi-tenant, não. Eu tenho uma estrutura de monitoramento para cada cliente. Eu tenho uma instalação específica, né? Então, isso aí é muito interessante porque só vai ter acesso a verificar, a olhar o monitoramento aquelas pessoas que o cliente determinar. Então, não tem como misturar, né? Assim, o cara recebe um acesso direto lá, é como se fosse uma máquina do cliente. Essa máquina, é a gente que administra, mas é como se ela fosse o cliente. E como é que funciona para a gente receber informação? É colocado um agente, que é um pedacinho de código, e esse sim, ele pode ser... nós temos a versão para Ensemble, a versão para Health Connect e a versão para Iris. Ele é instalado, então, lá dentro da produção do cliente, e ele é que vai ficar fazendo o envio das mensagens de monitoramento para a nuvem. E aí, a partir da nuvem, essas mensagens são consultadas pela nossa interface responsivo, né? E a gente tem também a opção de colocar isso on-premise. A estrutura é muito parecida, a diferença é que nós vamos, então, fazer uma instância de Iris dentro do cliente. Então, nesse caso, o cliente precisa ter o Iris, né? É necessário ter o Iris em on-premise para poder fazer a instalação do monitor. Né? E acho que agora a gente já pode passar para a demonstração, Thaís. Legal, ainda vou colocar aqui para compartilhar a minha tela. Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu vou entrar na parte do... deixa eu ver... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela? Acho que estão, né? Paulo, ainda tá aparecendo minha tela aí para vocês? Sim, Thaís. Legal. Bacana. Vou acessar aqui o monitor. Então, como o Inda falou, gente, eu vou apresentar para vocês toda a parte do monitor, tá? De integrações. Esse monitor, ele consegue exibir, né, todas as integrações que ocorrerem de um sistema origem para um sistema destino, tá? O pessoal tá mandando, a gente tá conseguindo ver a tela. Obrigada. Então, assim,
essas integrações, elas vão surgir nesse monitor. Essa é uma tela inicial que a gente desenvolveu aí para o sistema, onde a gente mostra as mensagens de integrações, né, as mensagens todas transitadas, de uma forma agrupada. Então, como ainda mencionou, tem essa questão dos fluxos de integrações, né? Cada integração tem o seu fluxo de origem e de destino. E a gente falou assim, tá bom, a gente sabe que, dependendo do assunto da integração, são vários fluxos, né? Uma integração, por exemplo, de e-commerce para um ERP, tem lá pedidos, tem parceiros de negócio, que são os cadastros de cliente, tem faturamento, tem preço. São vários tipos de integrações, né? Agrupamentos, e dentro desses agrupamentos tem vários fluxos, né? O pedido em si, eu tenho o envio do pedido, eu tenho o status do pedido, eu tenho várias informações sobre o pedido, né? Que transitam, que trafegam. Então, a gente agrupou essas informações nessa tela inicial, tá? Aqui a gente mostra de forma agrupada. O exemplo que a gente tem aqui no nosso ambiente de demonstração é um exemplo de e-commerce. Mas, como ainda mencionou, poderia muito bem ser um ambiente, um projeto aqui de um sistema hospitalar, tá? A gente trabalhou aí vários clientes, né, de casos hospitalares, podia ser uma integração de prontuário de paciente, lá com um sistema de imagem, tá? De forma agrupada, a gente consegue visualizar nessa primeira tela. Então, aqui, nós agrupamos em dois grupos, né, de fluxos, o pedido e o parceiro de negócio. Tá? Pedido, toda a informação do pedido realizado. O exemplo que a gente usa é uma compra realizada num site de e-commerce. Aqui a gente está usando um site no nosso parceiro, da VTEX, tá? Uma compra realizada lá nesse site de e-commerce que ela chega lá para o ERP. O ERP que a gente está usando como exemplo é o SAP. Tá? Então, o usuário, né, o cliente vai lá, realiza a compra lá no e-commerce, esse pedido é processado, vai para o SAP e essa informação toda é logada aqui no monitor para a gente visualizar, tá? Então, aqui nessa primeira tela, só mostrando um pouquinho o que o monitor tem. A gente tem a informação de um filtro rápido de horas, então eu consigo rapidamente pesquisar aqui entre, né, os intervalos de hora para saber qual é o status dos meus agrupamentos de integração, tá? Então, a gente já está vendo aqui que às 5 horas, né, quando eu filtro de 5 horas, a gente tem problema em algumas mensagens de erro lá no grupo de pedidos. Aí a gente clica no detalhe para saber qual é o fluxo que está dando esse erro de pedido, tá? A informação aqui na lista, né, é a mesma informação do card, só que em forma de lista. A gente colocou a disponibilização aqui nessa tela para visualização, porque a gente consegue, por exemplo, visualizar apenas a tabela. Às vezes faz sentido para um cliente que tem muitos fluxos de integrações, muitos agrupamentos, né, de integrações, a gente visualiza só a lista, né? Rapidamente a gente já sabe o status, mas as informações são as mesmas do card, tá? Vocês vão notar que durante a navegação desse sistema, aqui nesse front que foi desenvolvido, tem várias questões, vários macetes de usabilidade. Então, a gente, vamos visualizar apenas os quadros. Aí ele visualiza os quadros, os gráficos, tá? A gente colocou algumas facilidades aí para melhorar a experiência do usuário com o monitor, tá bom? Então, aqui a gente visualiza também os gráficos. Nos gráficos, a gente mostra, por exemplo, o total de mensagens, né, por fluxo, por agrupamento de fluxo, a quantidade de erros. Mas Thaís, a gente consegue colocar outras informações em outros gráficos? Sim. O produto está em constante evolução, tá? Então, quais são os indicadores que a gente gostaria, né, de exibir aqui? A gente consegue inserir aqui no monitor para vocês, tá bom? Hoje, né, para nossa demonstração e para o nosso produto, a gente colocou esses indicadores. Mas eu quero saber, então, quais são os itens de fato que estão dando erro aqui, tá vendo? Estou mostrando 4 itens com erro. Eu clico 2 vezes, ele vai para o fluxo, né? Então, o que é o fluxo? Cada integração realizada, né? Cada fluxo de integração realizado. Então, aqui nós temos 2 fluxos dentro do grupo de pedidos. Um que fica buscando os pedidos lá na VTEX, procurando se tem novos pedidos lá, porque a integração, ela é um BS schedulado, né? Uma integração schedulada que fica de tempos em tempos perguntando se tem pedido. E um outro que, caso tenha o pedido, ele de fato envia para o SAP, tá? Então, aqui nesse envia pedido SAP
da sua integração, todas as informações da mensagem. Aquelas informações que a gente consegue obter geralmente no Ansamo, que a gente vai lá, pesquisa pelo fluxo de integração, abre qual foi o request e visualiza, a gente já colocou aqui no monitor para ser mais fácil a visualização. Tá? Então, aqui ele fala, ó, envio pedidos para o SAP B1, a origem é lá da Vtex, que envia lá para o SAP, tá? Essas informações de origem, destino, até esse nome, o agrupamento, tudo isso a gente pode parametrizar aqui no monitor, tá? Já tem um módulo de configuração que eu vou falar para vocês, e nesse módulo a gente consegue já parametrizar essas informações, tá? De origem, de destino, como que eu quero que essas informações sejam visualizadas aqui no monitor. Isso a gente define em tempo de projeto, entre um fluxo, entre outro fluxo, e a gente vai refinando, né, esse monitor para a usabilidade dos usuários, tá? Quando eu clico aqui em envia pedidos, eu tenho o detalhamento das mensagens. Então, aqui são todas as mensagens que passaram naquele fluxo de envia pedidos do SAP. Então, são todos os pedidos realizados lá no site do e-commerce que foram lá para o SAP. Tá? Aqui eu tenho o status, o nome do evento, data, hora, duração, é bem importante, né? Eu tenho como saber quanto tempo durou essa integração, o grupo de fluxo que eu associei essa mensagem, né? O fluxo em si, que foi o nome que eu atribuí para ele, sistema origem, sistema destino, notas. O que são notas? É um detalhamento, né, dessa integração. Aquela mensagem, aquela código de mensagem que a gente coloca no response, geralmente, né, na resposta da integração. Quando é sucesso, a integração ocorreu com sucesso, não tem muito o que fazer. Quando é erro, tem o detalhamento do erro. Mostra lá qual foi o item, tá vendo? Aqui tem um erro, a gente consegue visualizar, ó, produto está inativo, código do produto é o PZ1025. Então, alguém fez um pedido lá no e-commerce de um item que está inativo lá no RP. Ele mostra essa informação aqui pra gente, tá? A gente costuma falar que esse monitor, ele tem ele é um grande aliado nosso da TI, da sustentação, mas ele também é muito aliado do pessoal de negócio mesmo, da área de negócio, porque a gente consegue pegar erros técnicos e erros de negócio. Nesse caso, é um erro de negócio, não adianta a gente reprocessar a mensagem, né, a gente colocar aqui uma informação para reprocessamento automático, porque o produto está inativo lá no ERP. Alguém tem que acessar lá no ERP, verificar por que esse produto está inativo, reativar o produto para aí sim, de fato, a integração ela ser realizada, tá bom? Aqui também a gente dividiu o nosso sistema, vou colocar um filtro de 1 hora. Opa, a gente já passou de 1 hora, então deixa eu 5 horas. A gente dividiu o nosso sistema em campos fixos e campos de referência, que são aqueles campos que o Inda mencionou, que a gente busca como chave, né, aqui no monitor de integrações, tá? Então, neste caso, os campos de referência que a gente escolheu para esse fluxo de pedido são código do cliente, e-mail do cliente, nome do cliente e o número do pedido, tá? Esses campos eu quero buscar. São campos que vão me aparecer como campos de referência para eu refinar a minha busca aqui no monitor. Isso que é de grande ajuda também na questão da auditoria, né? Então, assim, eu quero saber todos os pedidos aqui que estão no meu nome, Thaís Mendonça. Eu sou uma usuária assídua desse sistema aqui. Realizei 4 pedidos, né, de compra. Aqui estão os horários, a data que foram realizados, o meu nome, o número dos pedidos que geraram lá no site do e-commerce, tá? Ele aparece aqui como um quesito de auditoria. Ah, mas Thaís, esses dados eles ficam armazenados por quanto tempo? Isso é a definição de tempo de projeto, tá? Em tempo de projeto com vocês, a gente vai falar, ó, quanto tempo você quer parametrizar para que a gente salve os dados no monitor? Então, a gente consegue definir, como é um ambiente apartado, não é o mesmo ambiente das integrações que ocorrem no dia a dia, a gente consegue ter um tempo maior, né, de armazenamento e pesquisar essas informações no futuro, tá? Ah, eu quero mais informações, aqui tá e-mail, nome, número do pedido, eu quero o endereço também para saber se tá certo, né, porque depois quando for faturar, o endereço tem que estar correto, a gente pode colocar aqui, é uma informação que vai na mensagem do pedido? Consigo inserir no monitor tranquilamente, tá bom?
outros campos que a gente tem também no monitor, tá? A gente vai, com o tempo que a gente vai usando, a gente vai colocando mais funcionalidades, né? Uma manutenção contínua, né, desse produto. Então, a gente anotou, por exemplo, que seria interessante a gente colocar aqui para alguns usuários um acesso direto ao trace da mensagem. A gente consegue fazer isso. Eu consigo entrar lá nesse trace de mensagem, ele vai direto aqui para o Iris com o conteúdo da mensagem, né, que está sendo realizada. Então, eu tenho aqui toda a mensagem que entrou, né, no request, o response, todo o caminho que a mensagem fez. O Paulo, o pessoal usa bastante isso ali no suporte, né, Paulo, para pegar essas informações das mensagens, tá? Vamos procurar rapidamente. Aqui eu falei alguns pontos, né? Rastreamento, erro e sucesso, o tempo de processamento, a identificação rápida do motivo de erro. Tá isso. Mas o erro aconteceu, mas qual foi o erro, né? A gente consegue pegar aqui, aqui nesse filtro de 5 horas, deixa eu ver se tem um filtro aqui de 1 dia. A gente tem o status do erro, tá? Então, foi toda uma modelagem que o Inda mostrou pra gente, que a gente desenhou, que a gente coloca assim, para cada mensagem, né, cada fluxo de integração, ela tem um status e tem o tipo de evento associado a ela, né? Então, tem aqui o nome do evento. Qual que é o evento que foi ocasionado nessa situação? Foi um erro de produto não encontrado, porque o produto está inativo. Foi um erro de valor de campo inválido. Às vezes acontece da gente ter um sistema de origem que o campo é de um tipo, mas no destino o campo é de outro tipo. Em um é numérico, no outro é string, e aí não deu certo. Isso acontece bastante em implantação de projeto, que a gente tem comunicado os sistemas, né, e tudo mais. E aí a gente consegue visualizar essas informações aqui no monitor também, tá? SK1 não encontrado, timeout, né? A gente tem aqui a informação, tá? Então, essas informações, produto já existe, alguém tentou reprocessar um produto que já existia, forçou lá no portal mesmo de integração e tentou, e aí ele aparece aqui com essa informação. Tudo isso o sistema pega, tá, gente? Ele tem essas informações. Dos campos de referência... aqui também a gente tem uma funcionalidade que a gente disponibilizou agora, que é o descarte e reprocessamento. Vamos supor, tem alguns erros que eu não quero mais que sejam visualizados no meu monitor, porque são erros que eu não vou tratar agora. Por exemplo, tempo limite de conexão. Acabou, já reprocessei, já foi gerada outra mensagem, eu não quero que isso fique poluindo o meu status, né? Não quero que isso fique aparecendo como vermelho para mim. Eu consigo clicar aqui e descartar essa mensagem, tá bom? Reprocessamento. Tem algumas mensagens, a gente define isso por tipo de evento e fluxo. Tem algumas mensagens que eu quero que o sistema permita que eu reprocesse aqui pelo monitor. Eu não preciso ir lá na TI também e fazer essa configuração. Vamos supor, essa de produto não encontrado. Eu não parametrizei ela como reprocessável, mas eu posso parametrizar. E eu posso deixar isso disponível para a área de negócio. Depois que vocês resolverem essa questão do produto, pode reprocessar pelo próprio monitor, tá? Então, ele consegue gerar uma nova mensagem, essa fica como reprocessada, e a nova mensagem é enviada para o sistema de destino, tá? De origem para o destino, porque a gente tem as informações da mensagem armazenadas aqui no monitor, tá bom? Eu vou fazer um pedido aqui no nosso... Esse aqui é a nossa loja, tá? De e-commerce, que a gente criou lá na Vetex, é o nosso parceiro de negócio. Eu vou fazer uma compra de um item. Ver se minha internet funciona aqui. Vou fechar. Eu fiz um agora há pouco, tá, Thaís? Você já fez? Fiz. Não, mas pode fazer um pro pessoal ver, né? Não é que, como você estava apresentando, eu falei, vou gerar uma massa de dados aqui para ela. Tá bom. É que daqui a pouco eu já começo a comer seu tempo, né? Por isso já foi mais rápido. Aqui, ele já me reconheceu minhas informações. A gente tem aqui uma forma de pagamento que nós criamos. A gente chamou a nossa loja de Puzzle Linker, tá? Então, tem um Puzzle Card. Eu finalizo a compra. Ele já me reconheceu porque eu já compro, né, com frequência aqui na nossa loja. E, nesse momento, ele realiza, né, todo o pedido de compra. Aqui é uma loja real, tá, gente? A gente criou aqui para a Confluence essa loja. Tanto que a gente teve que criar a forma de pagamento lá. E esse pedido vai lá para o SAP. Vai lá para o nosso RP para seguir os trâmites do pedido. Vai dar baixa, faturamento, tudo mais lá no SAP. Então, tem aqui as informações, esse é o número do pedido. Em alguns minutos ele vai chegar lá no monitor.
Você fez para aparecer aqui nesse filtro de 1 hora, né, Paulo? Daqui a pouco aparece. Enquanto isso, eu vou falando um pouco mais das funcionalidades do monitor. Então, vendo aqui. A gente já falou do erro, do sucesso, do tempo de processamento das mensagens, da identificação rápida do motivo de erro, a consulta por campos de referência. Então, vamos lá. Consulta por campo de referência, aqui dentro do meu campo de pesquisa, eu tenho vários atributos que eu consigo pesquisar uma mensagem de integração, tá? Tem aqui a informação de data, hora, grupo de fluxo, sistema origem, sistema destino, status e tudo mais. E tem a informação dos campos de referência. Eu filtrei por aqui, né? Eu tinha filtrado aqui. Esse é um filtro rápido. Quando a informação já veio para minha tela e eu quero pesquisar, é como se fosse um Ctrl F, né? Ele procura a informação. Qualquer conteúdo aqui, ele procura, tá? Se eu colocar aqui campo, ele vai pesquisar, tá vendo? Qualquer valor. Mas eu quero pesquisar por um determinado campo de referência. Por exemplo, eu quero ver os pedidos da Thaís aqui no código SAP. Esse aqui é o da Vetecas. O meu código lá no SAP é esse aqui. Ele fica aqui como marcado, que tem um filtro de campo de referência, eu faço a pesquisa. Vamos ver se ele acha. Nesse intervalo de 1 hora, ele não vai achar mesmo. Vou colocar para mais tempo. Vou colocar aqui tudo de ontem para hoje. Ontem para hoje. Vamos ver se ele procura. Não está encontrando porque tem alguma informação aqui. Eu estou encontrando só o de erro. Não tem o erro realmente. Isso que eu ia falar, você está com filtro de erro habilitado. Os meus pedidos foram todos realizados com sucesso, então realmente ele não iria encontrar. Então ele encontrou todo o meu histórico de pedidos de ontem para hoje, tá? Com o meu código de referência ali. Né? Então, eu quero buscar só o que está dando erro, não deu nenhum erro no meu caso, ele aparece, não tem informação para ser visualizada. Aqui eu pesquisei com todos os status, ele apareceu todos com sucesso, tá? Então, todas as informações, pedido realizado, se eu entrar lá na plataforma do SAP, eu consigo visualizar esse pedido, concluído com sucesso, aqui a data, a hora, a duração. Essa duração, como eu falei antes, ela é bem bacana de ter aqui a informação dela, né? Foi até uma solicitação que a gente colocou aí recentemente para a gente saber. Também pode ser até um gráfico no futuro, né? Quais são as mensagens, né? O que está acontecendo, que está demorando mais tempo, né? Nas integrações, para a gente saber. Tem alguma coisa acontecendo com a máquina? É o sistema de origem, é o sistema de destino que está demorando para me dar o retorno? O que está acontecendo com essa integração? A gente consegue até depois gerar um indicador disso, né? Então, enquanto o pedido não chega, eu vou falando um pouquinho das configurações do monitor, meu tempo está quase estourando. O monitor, como a gente falou, a gente tem toda uma parte de configuração dele. Quando a gente fala, tem uma configuração, não é que ele vai ser desenvolvido, vai ser construído. Não, isso já está disponível aqui no sistema, tá? Então, toda aquela modelagem de dados, ela ocorreu antes, a gente foi pensado nisso antes dos projetos de implantação para que fosse fácil a gente configurar numa interface mesmo. Então, aqui nas configurações gerais, eu consigo falar quais são os sistemas, os status, são informações que a gente tem aqui, né? Que geralmente são únicas, né? Os status, a gente tem como única para todas as integrações, que é erro, sucesso, retransmitido e tudo mais, né? O tipo de evento, e tem informações que a gente chama de informações específicas para a instância é cada cliente, né? Então tem os agrupamentos de fluxo, quais são os fluxos, então aqui vocês vão definir o nome do seu fluxo. Qual é o fluxo que eu quero cadastrar aqui, ó? A gente cadastrou busca pedido, envia pedido, parceiro de negócio. Para o ambiente hospitalar inclusão de prontuário, que vai de um sistema origem para um destino, prescrição, e assim vai, tá? Os campos de referência que são relevantes para aquele fluxo e que eu posso pesquisar, né, entre os fluxos. Os intervalos de pesquisa ali rápida, né, para a instância. Controle de acesso. A gente tem todo um módulo de controle de acesso no sistema, onde permite que o usuário ele tenha a configuração, deixa eu ver se a gente está conseguindo acessar aqui, onde ele permite que o usuário ele tenha a opção de definir, né, qual grupo de fluxo que ele tem acesso. Às vezes é uma pessoa que ela tem acesso aos grupos de faturamento, mas não tem acesso aos grupos de pedido. Então, a gente consegue definir isso no sistema, consigo chegar a isso no nível de campos de referência, ou até os campos fixos. Aquele trace de mensagens que eu mostrei,
do Ensemble, né, do Iris, a gente pode definir que aquele tracing vai ficar disponível só para os usuários mais técnicos, mas que o campo notas vai ficar disponível para os usuários de negócio, tá? A gente pode chegar nesse nível de usuário, tá bom? Então, são essas as informações. Deixa eu até ver se o pedido já chegou aqui. Acho que sim. Busca, envia pedidos para o SAP. Chegou meu pedido. Já veio aqui a informação. Nessa 1 hora. Ó, Paulo, meu pedido chegou com sucesso. Eu filtrei para 1 hora, tá aqui. A informação aconteceu, o número do pedido confirmado, certinho. Tá? Então, assim, toda essa parte, a gente consegue, você vê, o tempo é rápido, né? A gente consegue pegar aqui no nosso monitor de integrações, tá? Então, assim, esse é o produto, como eu falei, ele está em evolução constante, a gente tem várias features, né, já no nosso radar para construir para o sistema, não para aqui. E aí o Paulo vai falar um pouco da parte técnica, de como ele foi construído, a arquitetura dele, a linguagem, tá, de como ele foi construído. Mas qualquer dúvida, gente, é só procurar essas demonstrações aqui que a gente faz no webcast, a gente também pode fazer, né, para cada cliente, tá? Pode procurar a gente, eu faço uma demonstração para vocês mais a fundo, até com um cenário específico de cada cliente também, tá? Se for o caso. Obrigada. Paula, é com você. Vou interromper aqui o compartilhamento, tá bom? Maravilha, Thaís. Vamos lá. Deixa eu passar o slide aqui. Bom, eu brinco assim que agora que é a vez do Mr. M, né? Que a Thaís, o Inda mostraram tudo aí como funciona e agora a gente vai mostrar como é feito, né? O por trás como que a brincadeira acontece ali por trás, né? Então, como o Carlos falou, o monitor ele faz parte do nosso, que nós chamamos de OmniLinker, né? Que é um produto como um todo, tem a parte de integração, mas o monitor ele é uma ferramenta que ele tem vida própria, tá? Ele não depende da parte da integração do OmniLinker para existir. Ele tem uma base de dados dele, ele tem toda a estrutura dele apartada da parte de integração. Então, nós podemos utilizar o nosso monitor para qualquer cliente que tenha integrações aí, principalmente em Ensemble, Iris, né? Então fica muito mais fácil da gente utilizar, né? Como o Carlos mencionou, o que faz essa comunicação entre as integrações e o nosso monitor, né? Para o nosso monitor apresentar ali tudo, as informações que vocês estão monitorando, ele precisa aí, de alguma forma, receber essas informações que vêm das nossas integrações. Então, nós já faz parte do nosso produto, o que nós chamamos de SDK, ou no nosso caso aqui a gente apelidou ele de agente, que é um conjunto de classes, de funcionalidades que nós vamos colocar dentro do projeto de integração de vocês e com algumas chamadas ali, que vocês vão ver que são chamadas relativamente simples, a gente consegue fornecer as informações que estão sendo trafegadas nas integrações de vocês, de forma que essas informações cheguem lá no monitor e vocês consigam aí visualizar todo esse monitoramento das informações, né? Que a gente brinca, que a gente fala, né? O nosso monitor, ele não é um monitor de erro, né? Então vocês viram lá, a Thaís mostrou, ele mostra tudo que trafegou, sucesso, erro, alerta, né? Tudo vai ser configurado com a necessidade do cliente. Ah, Paulo, tem um erro aqui para mim que é um erro de negócio, mas na verdade eu quero que ele mostre isso como um alerta, porque é um erro de negócio que é proposital para evitar uma determinada situação. Então a gente vai configurar isso aí no agente, de forma que essa informação seja enviada lá para o monitor como um alerta, né? Então a gente, em tempo de projeto, junto com o cliente, a gente identifica todos os fluxos necessários, todos os fluxos que vão ocorrer, configura isso que nem a Thaís mostrou na ferramenta e tem um trabalho ali que é feito também do lado da integração, que é o trabalho que a gente vai configurar para que esse agente possa pegar essa informação e mandar essa informação lá para o que a gente chama do back-end do monitor. O nosso monitor ele é composto, que nem o Carlos falou, a gente trabalha com a aplicação já em container, tá? Então ele é containerizado e ele foi desenvolvido em duas partes, tá? Nós temos toda a parte do front-end, então o front-end ele foi desenvolvido com a tecnologia Angular, tá? Então a gente usa AngularJS para poder fazer a parte da camada de apresentação da ferramenta, para poder gerar esses grafos, toda essa parte que a Thaís mostrou para vocês. E nós temos o back-end todo em Iris. Quando nós falamos do back-end todo em Iris, não só a parte das productions, né? Então a gente tem
uma production, claro, o monitor ele é uma production com uma série de BS, BPs e BOs, né? Vocês que já são do mundo InterSystem já conhecem essas terminologias, mas ele também tem uma série de APIs, né? Então toda a comunicação entre o front-end e o nosso back-end, ele é feito através de chamadas RESTful. Então o monitor ele faz chamadas em APIs disponibilizadas dentro do Iris, APIs no formato RESTful, e essas APIs recebem esses dados. E responde os dados, recebem os dados. São através dessas mesmas APIs que nós fazemos a comunicação entre o nosso agente e o back-end do monitor para poder alimentar essas informações. Então, assim, hoje ele é desenvolvido em Iris, é muito fácil trabalhar com Iris, mas também não é exclusivo, tá? Então, assim, Paulo, mas eu tenho minha integração aqui é toda em Ensemble, mas eu tenho uma determinada integração aqui, ou um determinado aplicativo que eu gostaria que ele mandasse informação e aparecesse no monitor. É possível? Sim. É uma chamada REST que você vai ter que fazer passando essas informações para dentro do monitor. Claro, com Iris e Ensemble ou Health Connect, isso é praticamente nativo, né? Porque a gente tem nosso SDK, que a gente coloca lá dentro da sua aplicação, e esse SDK aí vai fazer a comunicação. Esse agente, ele é configurado de uma forma que a gente coloca, eu vou já mostrar para vocês aqui alguns exemplos de chamadas, né? Mas a gente coloca algumas chamadas dentro do código de vocês, né? Dentro do código da integração de vocês, e essa chamada aí ela vai gerar essas informações. Como funciona, Paulo? Bom, quando a gente instala esse SDK dentro da integração de vocês, eles geram ali algumas tabelinhas de configuração, onde a gente vai informar o destino do back-end, onde a gente vai informar ali quais os fluxos que a gente está trabalhando, né? As mensagens que eu quero trafegar, e ele gera ali uma tabelinha de fila local, né? Essa fila, então, toda vez que a gente coloca essas chamadas, os nossos códigos ali dentro da nossa integração, ele faz uma chamada, ele grava uma informação dentro dessa tabela de fila ali que a gente tem dentro do agente, e nós configuramos também na produção de vocês, na production de vocês, seja em Ensemble, Iris ou Health Connect, são 3 ou 4 componentes que a gente configura ali que ele vai ficar lendo esta tabela, né, que gerou internamente, e mandando isso para o nosso back-end do monitor, de forma que vocês consigam visualizar isso lá no monitor depois. Paulo, por que vocês fizeram assim? Nós fizemos dessa forma porque fica de uma forma assíncrona a geração da informação para essa tabela e o envio dessa tabela para o nosso back-end do monitor. Então, eu não onero a integração com as chamadas de gravação de dados no monitor, tá? Todo o envio da informação gerada para o monitor, ela é feita de uma forma assíncrona, é um BS ali que fica... Ou ainda, acho que você está com o microfone aberto, está tocando o telefone, a gente está pegando o áudio aqui. Aí a gente... toda essa informação é gravada nessa tabela interna. Essa tabela, aí tem um BS ali, um BO e um BP que ficam lendo dessa estrutura, formata essa mensagem e manda para o back-end, né? Então, nas configurações que nós fazemos ali no agente, nas chamadas que a gente coloca no código, vai falar, Paulo, mas aí eu tenho que saber o ID do tipo de evento, o ID do status, o ID da integração. Não, né? A gente não trabalha com IDs. O monitor, ele tem uma camada lá que nós chamamos de tradutor, que você vai trabalhar com os códigos, então você vai entrar lá na parte de configuração que a Thaís mostrou, a gente vai definir em tempo de projeto o que vai ser configurado, ali a gente vai colocar alguns códigos, né? Então, a integração de pedido tem um código A, a integração de prontuário tem um código B, a integração de preço tem um código C, e no monitor a gente configura com esses códigos, né? O agente ele já tem a inteligência de mandar essa informação desta forma e dentro da gravação da mensagem lá no back-end ele já faz esse depara, tá? Então, com isso a gente garante que as informações que estão sendo geradas para o monitoramento não onerem a execução da sua integração em si, né? Porque assim, Paulo, mas não tem nada... Tem uma chamada muito rápida que vai inserir esse dado, vai fazer, falando tecnês aqui, ele vai persistir o dado nessa tabelinha, que depois o agente vai pegar dessa tabelinha e vai mandar isso para o nosso back-end ali, tá? São chamadas bem simples, eu vou mostrar aqui no próximo slide, a gente tem um exemplo dessas chamadas, são chamadas bem simples. Paulo, então, mas você quer dizer que aí a partir disso eu vou estar meio que duplicando as minhas mensagens, porque eu já tenho a mensagem da integração e eu vou ter a mensagem persistida nessa tabela. Sim, mas por um período bem curto. Dentro do nosso agente, a gente também já tem
uma rotina de expurgo de mensagens, que ela é configurada, então a gente configura ali o tempo de retenção que eu quero dessas mensagens, até mesmo por status. Então eu quero, toda mensagem que deu erro, eu quero ter uma retenção maior do que mensagem com sucesso. Foi com sucesso, entregou no monitor, beleza, não preciso mais ter ela armazenada aqui, essa rotina está ali configurada, o expurgo ela roda de tempos em tempos e expurga essas mensagens. Não, mas se for mensagem de erro, eu quero guardar mais um tempo, porque se eu precisar voltar e revisitar esta mensagem, eu consigo ter ela ainda durante um período maior. Esta configuração, gente, tanto a gente tem este tempo de retenção no destino, lá no monitor, e é independente do monitor do agente, tá? Então, Paulo, mas eu estou apagando a mensagem aqui do agente a cada 10 minutos porque tem um pouco espaço no meu dataset e não quero onerar. Mas se eu precisar ver essa mensagem de novo, a partir do momento que ela chegou no monitor, o tempo de retenção do monitor é totalmente diferente, que nem o Winda falou, é totalmente apartado, é uma outra máquina, um outro container, um outro dataset, e uma outra configuração de retenção. Então lá, independente do tempo de retenção da mensagem no agente, independente do tempo de retenção das suas mensagens de integração no seu Ensemble, Health Connect ou AIS de origem, o tempo de retenção no monitor ele é independente. Então, que nem o Carlos falou, você, não, mas eu tenho um problema aqui, o meu tipo de negócio, eu tenho uma obrigação legal que eu tenho que ter essa informação guardada por pelo menos 1 ano. Quando você estiver adquirindo o produto na configuração da instalação, né, quando a gente estiver pondo o seu produto no ar, sua configuração do seu produto no ar, a gente vai configurar para que as mensagens respeitem o tempo de retenção. Então, você consegue fazer uma auditoria, você consegue ter essa informação num dataset apartado, não onerando ali, não gerando massa de dados desnecessárias no seu dataset de integração com essa cópia lá. Inclusive, que nem a Thaís falou, a gente tem uma cópia da mensagem. Um dos campos que ele fica oculto ali, vocês não viram no painel, mas que a gente tem é o payload, que a gente chama, né? Ou seja, é a mensagem que propriamente foi trafegada e gerou a informação, né? Então, quem conhece o mais tecnês aí, é a mensagem que chega lá no meu primary request, né? A mensagem que gera o meu session ID lá no Ensemble. Eu tenho essa informação. Por quê? Porque a partir do momento que eu configurei e lá no monitor eu posso mandar reprocessar uma mensagem, o que o agente faz? Ele pega essa mensagem que tem que ser reprocessada, pega essa informação e envia novamente para o componente. Então, ele consegue reprocessar essa mensagem. A gente não reprocessa o Session ID, falando tecnês novamente, a gente não reprocessa o Session ID da origem, mesmo porque eu posso não ter mais esse Session ID lá na origem, né? Como eu falei para vocês, os tempos de retenção podem ser diferentes, né? Então, eu não necessariamente ainda vou ter aquele Session ID que gerou essa mensagem, mas eu tenho uma cópia da mensagem que trafegou e eu consigo, com isso, fazer novamente o processamento dessa mensagem, tá? Então, a gente já se preocupou com esse tipo de situação também, né? Porque a gente fala, beleza, a gente fala que a gente tem um tempo de retenção diferente e não precisa ter. Só que se eu não tenho mais a informação na origem, como é que eu reprocesso, né? Então, eu tenho que ter essa cópia dessa informação, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo de chamada do monitor, tá? Então, vocês estão vendo aí o slide, deixa eu só diminuir aqui para eu ver também, né? Porque como eu tô aqui no modo apresentador, para mim fica bem pequeno a chamada, né? Mas eu queria que vocês estejam conseguindo ver. Então vocês vão ver, ó, que tem aí uma lista de chamadas. Então o que ele está fazendo aí? Esse método aí é o método de envio de uma de nossas integrações aí, de uma dessas que a própria Thaís mostrou, né? Que ele faz o envio do pedido, né? Então você vê, a gente tem algumas chamadas aí, então eu instancio um objeto esse objeto ele está dentro desse pacote, né? Então quando a gente instala o SDK na integração de vocês, vai esse pacote que já tem essas classes facilitadoras. Então ali eu instancio uma classe que é a classe de mensagem, seto alguns valores nele, então qual o serviço, qual o site de origem, o site de destino, qual que é o cliente que está gerando essa informação, né? Qual que é a mensagem externa, né? O ID da mensagem externa, qual que é a hora de start. E ali dentro do meu código de execução, aí ele faz a chamada da execução de fato, da execução de negócio, e depois eu pego essas informações dos campos de referência, que nem a Thaís falou para vocês, né? Então eu tenho ali, ó, se vocês olharem ali, o Message Field, né? Que também é um componente dentro desse SDK, e ali eu vou colocando as informações que eu quero que apareçam naqueles campos de referência, que são essas informações que nós vamos utilizar para fazer pesquisas depois. Nesse exemplo aí, a gente está pegando o nome e sobrenome do cliente, né? Então, ali o code 20. Paulo, mas como é que eu sei que o código é 20?
Quando a gente está configurando o ambiente de vocês, a gente vai entrar lá no monitor e a gente vai fazer a configuração deste fluxo, né, que é o fluxo aí, no caso, é o fluxo de pedidos. A gente vai falar ali que, no caso, o serviço é o código 5, né, tá? Vocês estão vendo ali a segunda linha lá, service igual a 5. Que eu sei que é o código 5 porque eu configurei com este código lá no meu monitor, e dentro desse fluxo eu cadastrei um código de referência, que no caso lá no monitor vai aparecer como nome completo, provavelmente, né, que aqui está nome e sobrenome, e é o código 20. Então, em tempo de projeto, um dos trabalhos que a gente faz junto com o cliente é identificar todos os fluxos, todos os campos de referência de cada fluxo, configurar isso e gera essa tabelinha, porque o programador que for fazer a inserção destas chamadas do agente dentro dos códigos da integração vai precisar saber para utilizar. Então, é um trabalho feito em conjunto aí, né, entre a área de negócio, a área de TI, né, e a gente dando esse suporte aí para que essa configuração seja feita da melhor maneira possível. Então, neste exemplo aí, tá vendo, ele inseriu o nome e sobrenome do cliente, né? E embaixo ali, se der tudo como um sucesso, né? Tá dentro do try, ele vai pegar e vai salvar com o código de status 40 de sucesso e o código de evento 10, que também é o código de sucesso. Coloca ali, que nem a Thaís falou ali nas notas, a gente coloca uma nota dizendo o que aconteceu, né? Nesse caso aí a gente está falando que foi criado com sucesso, né? E se der algum problema, a gente colocou dentro de um try catch ali, se ele cair no catch, ele vai mudar o evento, né, para um evento de erro, vai mudar o status para um status de erro, vai colocar a informação ali que aconteceu um erro e vai colocar o texto e alimenta o payload. Ah, Paulo, mas você só está alimentando o payload aí no caso de erro. Sim, por quê? Dificilmente você vai precisar reprocessar uma mensagem que deu sucesso, né? Então, seria desnecessário ficar trafegando. A gente sabe que tem algumas mensagens que tem um volume bem grande, são bastante informação, então não tem a necessidade de eu ficar mandando o payload sempre. Mas, se você quiser optar e quiser mandar essa informação, até mesmo para ter a questão da auditoria do lado do monitor, é só alimentar o payload também dentro do try, né? Ou ali antes do try também, já sempre alimentar o payload. Aí, como foi um exemplo que a gente fez apenas para a nossa apresentação, a gente acabou optando por só colocar o payload ali no caso de erro, né? Então, isso. Então, para a gente poder reprocessar. Mas no caso de sucesso, a gente optou por não armazenar, até mesmo porque para a gente é desnecessário, é só uma câmera de apresentação. Mas em alguns clientes hoje que nós temos que já rodam essa integração em produção, a gente está salvando o payload. Essa informação também, tá, gente? Aí você vai falar assim, pá, Paulo, mas é complicado, eu tenho que ficar... E se eu quiser mudar? O que a gente fez, tá? Ainda não está nessa chamada do agente, mas já está implementado, né, no agente em si, não colocamos nessa chamada. A gente tem uma configuração onde a gente diz quais fluxos tem que ter o payload ou não. Então, eu posso colocar nos meus códigos sempre para alimentar o payload e mudar nessa configuração, de forma que hoje eu tenho ali um monte de fluxo que não está mandando o payload para a retaguarda. Na hora que eu quiser mandar, eu não preciso mais ir lá e mexer no meu código. Eu mexo só nessa configuração. Naquele tradutor que eu comentei com vocês que tem no agente, quando ele vai enviar a mensagem para a retaguarda, ele verifica primeiro isso daí, fala, este fluxo deste cliente é necessário que eu mande o payload? Se sim, ele manda esse payload na informação. Se não, ele tira o payload da informação e manda só o restante da mensagem, tá? Então, a gente consegue facilmente aí já fazer a configuração da chamada do agente dentro da minha integração, levando em conta que eu vou trafegar o payload e habilitar ou desabilitar este conteúdo via configuração lá no monitor, tá? A gente... pegou essa necessidade de alguns clientes e achou por bem já fazer dessa forma. Então, a gente sabe que toda vez que eu preciso mexer em alguma coisa e eu tenho que fazer inferência em código, né? Quem é técnico aí sabe que isso é bem problemático, né? Toda vez eu preciso que ele vá lá, aí eu tenho que todo aquele processo de fazer uma gmood, gerar um pacote, aplicar um pacote. Então, a gente está tentando sempre deixar tudo o máximo configurável possível do lado do agente, de forma que você consiga fazer toda a configuração necessária para a sua integração trabalhar com o monitor sem do monitor, tá? Então, tudo que a gente está deixando o máximo automatizado possível para que quando a gente faça a colocação da chamada do agente dentro do monitor, a gente faça de uma forma única
e todo o restante daí para frente a gente faça através de configurações dentro das telas do monitor. Aí a gente consegue habilitar e desabilitar campo que está indo, consegue habilitar e desabilitar campo de referência. Então, que nem a Thaís falou, eu posso pecar pelo excesso, né? Eu vou lá e identifico 20 campos de referência, cadastro os 20, coloco a chamada alimentando os 20 dentro da minha integração. Não, mas agora eu não quero mais esses daqui. Poxa, eu tenho que voltar lá na minha integração, mexer no meu código. Não, eu desabilito esse campo de referência lá no monitor. Ele passa a não aparecer mais, ele fica desabilitado, essa informação não vai mais estar disponível para consulta, não vai mais aparecer no monitor, mas eu não preciso mexer lá no meu código, né? Mas agora entrou um campo novo, Paulo. Aí nesse caso não tem jeito, porque quando é um campo novo, você tem que alimentar este campo através da sua integração. Aí não tem jeito, tem que ter inferência de código, porque não tem como a gente saber automaticamente, é muito difícil a gente saber da onde vem o campo dentro do seu código de integração e fazer ele passar a alimentar. A gente teria que estar sempre alimentando todas as informações dentro da integração de origem. Então, fica algo oneroso, né? Então, no caso de novos campos, aí sim, tem que ter inferência em código, mas também, como vocês viram, é uma linha ali que a gente vai colocar mais lá para ele poder alimentar essa informação dentro do campo de referência. Bom, gente, da parte que eu tinha que explicar para vocês, era isso. Vocês viram aí com a gente a forma que ele trabalha, como a gente coloca as chamadas, como ele é configurado e como é a comunicação dele com o nosso back-end do monitor. Como o Carlos falou para vocês, hoje a gente já tem versões do monitor para o Iris, para a Health Connect e para Ensemble, né? Paulo, mas por que você tem que ter versão para cada um? Porque cada produto ele tem algumas características de códigos que ele gera automaticamente. Então, como nossa gente, principalmente falando tecnês aí, que eu sei que tem bastante pessoas técnicas aí no meio, principalmente a parte de persistência, né? Então, a gente sabe que classe persistente, quando ele gera o storage lá, ele gera de um jeito para o Iris, ele gera de um outro jeito para o Ensemble e ele gera de um outro jeito para o Health Connect, né? Então, por causa de algumas particularidadezinhas dessas daí, a gente acaba tendo que ter uma versão para cada um. Na verdade, não é uma versão de classe para cada um, tá, gente? É uma versão de pacote, porque simplesmente a gente tira algumas chamadas que ele gera automaticamente, recompila na linguagem específica, né? Health Connect, Iris ou Ensemble, e ele gera esse pacote já com as características daquela ferramenta, tá bom? Bom, agora eu volto a palavra aí para Thaís, Carlos, para as partes de perguntas e respostas. Nós recebemos várias perguntas, acho que não vai dar tempo de responder todas, mas a gente chama o pessoal para orientar, né, e direcionar algumas conversas paralelas, né, eu acho particularmente com cada um. Tem algumas perguntas específicas de cliente que o pessoal tá passando para a gente. Eu vou ler algumas aqui, tá, ainda que eu peguei aqui, que eu acho que é legal, tem umas que fazem bastante sentido. Quando é um erro de campo? A Maria Araújo perguntou, mostra o nome do campo e qual sistema está esse campo? Sim, ele tem um sistema origem, tem um sistema destino, e a gente parametriza que mostre lá no campo de notas, né, a informação de qual é o conteúdo, qual é o campo especificamente que está dando o erro, tá? Então a gente consegue sim mostrar essa informação. Tem uma outra pergunta aqui do Felipe Castro. Paulo, a configuração do agente é por integração? Quer responder, Paulo? Assim, a configuração do agente é por production, tá? Então, se você tem vários namespaces com várias productions, a gente vai ter que configurar em cada um desses namespaces, cada uma das productions. E as chamadas, aí sim, as chamadas de geração da informação é em cada integração. Então, cada fluxo de integração seu que precisa gerar uma mensagem para mandar, a gente faz aquela inserção daqueles trechos de código dentro das classes. Agora, a configuração do agente para ficar lendo a tabela e enviando para o back-end, aí é dentro de cada production, né? Ele funciona por namespace. Então, por exemplo, a gente tem clientes aí que tem centenas de fluxos de integração no mesmo namespace, numa mesma production. É configurado uma vez só nessa production e ele passa a enviar todas as mensagens. Uhum. Tem outra... Só deixa eu complementar aí só uma coisa importante. Tem que sim mexer, tem que ir lá e fazer essa chamada e colocar essa chamada, né? Aí o cara diz assim, pô, mas eu tenho aqui 274 integrações. Vou levar meses para colocar essas chamadas? Não sei, possivelmente não levaria tanto tempo, mas o que a gente recomenda é escolhe as coisas que são mais importantes e vamos colocar, porque eu posso ir colocando a cada dia novas chamadas, não preciso esperar fazer uma
um mapeamento de todas as integrações, né? Então, pega ali as que são mais importantes e vai colocando e na mesma hora já vai aparecer no monitor. Não é um projeto pensado num Big Bang. A ideia é exatamente o contrário, é ir fazendo em partes, né? Pega por segmento, por coisas mais críticas e depois vai evoluindo, né? E não precisa monitorar tudo também. Se tem coisas que eu não quero monitorar, deixa de fora. Hoje a gente, assim, códigos em business process que você já tem ali identificado tudo certinho, a regra de negócio, já está tudo mapeado certinho com o try-catch ali dentro e tem alguém que conhece a regra de negócio, para a gente colocar uma chamada dessa do monitor que gera informação para uma integração, a gente leva com testes, cerca de 1 hora, 1h30, tá? Então, se tem alguém que realmente conhece. Claro, se vai, por exemplo, mas uma pessoa que não conhece muito bem aquele fluxo de negócio, tem que identificar ainda onde está o ponto que tem que interceptar a informação, aí demora um pouco mais de tempo, mas geralmente quando a pessoa que conhece a integração, a gente configura isso no monitor, coloca a chamada na integração e testa em questão de 1h30. Outra pergunta aqui do Rafael. Consigo filtrar qualquer tag do meu XML e apresentar no monitor? Na verdade, Rafael, se a informação está na mensagem de integração, a gente consegue parametrizar nesse agente, igual o Paulo mencionou, e sim, a gente consegue colocar ela como um campo de pesquisa lá de campo de referência, tá? Quais campos são relevantes para eu pesquisar nessa integração de XML? Então, eu configuro e consegue sim buscar essas informações. Quero colocar em todos os XMLs um campo-chave. Não tem problema, a gente consegue até pesquisar esse campo-chave em várias integrações, tá bom? Que mais? Só mais uma coisa, nesse ponto aí tem, até para não confundir, o campo de referência, ele é uma coisa pensada assim, é um campo que eu vou usar muito para consulta e eu quero indexar, ele tem um índice, vocês conhecem o Aires, é um clique e vem, imagina um ano, 2 anos, 3 anos de mensagem armazenada, eu tenho lá o código do cliente, está indexado. Agora, toda a mensagem, é o que o Paulo falou, o payload está lá dentro do monitor. Eu consigo consultar por qualquer campo. Um campo que eu nunca imaginei consultar. Bom, vai ser uma consulta pesada, vai ser uma consulta em cima de uma mensagem. É mais ou menos o que acontece hoje se a gente entra dentro lá do Ensemble para consultar as mensagens internas, né? Então, assim, a gente tem toda a informação guardada. Então, esse prefeito de auditoria é muito bom. Né? Então, assim, mesmo que eu não mapeei, mas eu não mapeei lá o código auxiliar do item. Não interessa, posso colocar isso lá com uma consulta, vai demorar. E aí a gente tem uma ferramenta que também, de novo, das melhores que eu conheço, que existe no mundo, para pesquisar dados e mesmo não estruturados. Inclusive, a gente tem aí no nosso roadmap, isso não temos nada ainda montado, mas usar melhor essas outras características do Iris, né? Tipo I know, machine learning, esse monte de coisa que está chegando junto com o produto, nós temos uma base em Iris, ou seja, está aberta para tudo isso ser colocado lá. Tá? Legal. Dá tempo de responder mais uma pergunta aí, Bruno, meninas? Thaís? Acho que dá, né? Dá tempo, Thaís, pode seguir. Tá, legal. Tem uma pergunta também falando assim, se integra com qualquer ERP? Na verdade, assim, o monitor, ele monitora as integrações. Quem faz a parte de integração é o nosso produto do OmniLinker, né? Paulo, ainda querem explicar um pouco melhor essa diferença dos dois produtos que se completam? Sim, assim, que nem a Thaís falou, o monitor ele vai monitorar qualquer informação que chegue nele, tá? Então, se você já tem integração com o seu ERP, a integração já está pronta, a gente vai colocar essas chamadas do monitor dentro lá da sua integração e ele vai gerar informações. Agora, assim, faz parte do pacote OmniLinker a nossa ferramenta de integração também. E essa eu te respondo, integra com qualquer RP? Sim, integra com qualquer RP. Hoje nós já temos alguns RPs prontos, mas se não está ainda pronto, se a gente não tem um adaptador pronto, a gente desenvolve o adaptador também. Aí você pode entrar em contato conosco aí depois, a gente explica melhor essa parte da integração, mostra para vocês como funciona, fazemos uma apresentação também e a gente discute sobre essa questão da integração em si, né? Que é o monitor trabalha, quando você adquire a nossa ferramenta completa, o OmniLinker da integração, ele já leva o monitor junto, mas você pode também adquirir só a parte do monitor, que é essa parte que nós estamos apresentando para vocês hoje. Acho que é isso.
Tem algumas outras perguntas que são mais específicas. Acho que tem uma coisa que faltou a gente mencionar, a questão do BI, tá? Tem aqui, o Fábio Sato. O monitoramento pode impactar na performance das integrações? Não, porque é uma base separada, tá, Fábio? O Paulo pode explicar um pouquinho melhor. E até, Paulo, se você quiser aproveitar para falar a questão do BI também, que a gente pode utilizar nessa base separada como auditoria. Na verdade, assim, Fábio, né? Como o Carlos colocou, a Thais colocou, nós temos um iris separado, tá? Então, nós temos um container com um dataset separado, com estrutura separada, é um iris totalmente apartado da sua parte de integração. Então, toda a parte do monitor não impacta nas suas performances de integração. As chamadas que a gente vai colocar dentro da tua integração, né? Dentro da tua integração, a gente vai colocar algumas chamadas, essas chamadas que vão gerar as informações para poder o agente mandar para a retaguarda, são, que nem vocês viram, são chamadas bem simples, que ela não degrada a performance da sua integração. Tem também a questão do BS, que nós temos que configurar na sua production para pegar e ler dessa tabela e mandar, mas também é uma coisa muito leve, ele lê essas mensagens, gera um JSON e faz uma chamada para o back-end do monitor. Também consome pouquíssimo recurso e a gente ainda pode configurar ele com a cadência que você quiser. Então, eu quero uma cadência maior, então assim, eu posso ter um delay no monitor de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Não, para mim só interessa ver no monitor uma vez por dia. Então, a gente coloca a cadência dessa forma para que consuma o menos recurso possível da sua integração. E já é bem baixo esse recurso, tá? Porque, como eu te falei, é um BSzinho que a gente usa ali. E essa questão do BI que a Thais está falando é assim, por ser uma base apartada, uma base desconectada da base de integração, e nós temos essas informações lá também, é possível plugar uma ferramenta de BI externa, ou usar uma da própria InterSystem, ou plugar uma ferramenta de BI externa tanto nos nossos serviços OST que disponibilizam essas informações, como eventualmente numa view que a gente pode disponibilizar para vocês para uma consulta direto via banco de dados do Iris, tá? Então, mesmo neste cenário, continua sendo apartado da sua integração, continua sendo um outro Iris, seja ele na nossa nuvem, numa nuvem sua ou on-premise, mesmo assim é pré-requisito. A gente instala o monitor num container apartado do seu container de integração para não gerar esse tipo de problema, a gente não passar a degradar a performance da integração devido ao monitoramento. Só complementando, quando a instalação é na nossa nuvem, a gente tem que fazer imagina que você queira conectar lá, um click view para fazer análise de BI. Elas vão ter que fazer um projeto específico, porque tem toda a questão de segurança, tem toda a questão de acesso, né? E se for na sua on-premise você precisa de um Iris. Então, aí, assim, fala com a InterSystems ou com o teu parceiro que cuida das suas licenças de InterSystems para ver se você tem um Iris, colocar um Iris lá, se vai ser... Mas vai necessitar o produto, tá? Isso é importante deixar claro. O Iris é muito interessante nesse sentido, que diferente do Ensemble, ele pode ser configurado com menos processadores e tem um custo bem menor. Tem a opção de fazer por usuário. Isso aí, quem pode definir melhor é quem cuida das suas licenças de InterSystems, né? Tem alguns clientes que é a própria InterSystems, tem outros clientes que é o parceiro, né? Tem alguns clientes que é a gente mesmo, que são os nossos parceiros aí, então, nesse caso, a gente que providenciaria, né? Mas, assim, é uma coisa que tem que ser olhado para entender qual é a melhor forma de instalar e fazer a configuração. Acho que é isso. Acho que é isso. Pessoal, pessoal. Thaís, obrigada. Paulo e Carlos, foi extremamente rica essa conversa de vocês. Acho que deu para responder bastante perguntas. Realmente tem algumas perguntas que estão bem específicas e com certeza o pessoal pode entrar em contato com vocês para ter essas respostas. Eu agradeço mais uma vez a vocês, parceiros da Confluence, que são nossos parceiros da InterSystems. Agradeço a todos os que participaram. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau. Até mais. Okay.